Flamengo recebe a melhor notícia no dia da decisão da Recopa Sul-Americana. Pois é, vamos falar sobre isso. Tem escalação do Flamengo, todos os detalhes da decisão no Maracanã hoje. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro e minha parceira. Tu gostou bem? Comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Meus amigos e minhas amigas, acordando tudo descabelado aqui, mas não tem jeito. Ó, eu sempre falo isso, né? Mas pro dia de hoje, vou repetir. Hoje não tem história da carochinha. Hoje é vitória, vitória ou vitória e conquista de título. Não tem acomodação, não tem rabo cheio, sabe? Hoje é dia de ter fome, meu irmão, e conseguir o resultado no tempo regulamentar, se possível. Se for para pênalti, lógico, vamos estar torcendo, mas tem que conseguir no tempo regulamentar. Cerca de 63 mil ingressos foram vendidos para a partida de hoje entre Flamengo e Lanús no estádio do Maracanã. Torcida rubro-negra vai em peso abarrotar o Maracanã. O Flamengo precisa dar uma resposta ao seu torcedor, senão a situação realmente vai se encaminhando ali para um momento bem difícil. O Felipe Luiz, eu acho que ele passa pelo maior período de turbulência, tá? O lado bom disso tudo é que as torcidas organizadas do Flamengo estiveram no Maracanã, tá? Para preparar uma festa linda, né? Vai ter mosaico, vai ter apoio, vai ser uma festa maravilhosa que nós veremos hoje no Maracanã, em prol dessa vitória do Flamengo, né? Mais de, assim, venderam 63 mil, quase 70 mil pessoas são esperadas hoje no estádio do Maracanã. A torcida do Lanús também esgotou toda a carga de ingressos disponíveis a ela, né? Cerca de 4 mil. No entanto, são esperados no Rio de Janeiro 10 mil torcedores do Lanús. Aliás, já estão por aqui espalhados na cidade do Rio de Janeiro e o Flamengo naturalmente precisa ganhar, vencer esse jogo. Não tem desculpa hoje, assim como não tinha desculpa para o jogo lá, né? Mas o Flamengo acabou perdendo. O Flamengo tenta conquistar o seu segundo título internacional na história do Maracanã. O primeiro foi justamente uma Recopa, né? Em cima do Independente Del Valle. E na outra Recopa o Flamengo acabou que deu mole, né? Levou para pênalti ali, mas perdeu nos pênaltis para a equipe equatoriana. Então seria mais essa situação do Flamengo ganhar mais um título internacional jogando no Maracanã e naturalmente se aproximando da equipe do São Paulo no que diz respeito a títulos nacionais conquistados. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte. Eu quero até fazer aqui um parênteses para falar, na verdade uma digressão, né? Para falar do Campeonato Brasileiro, porque ontem era o Flamengo ter jogado contra o Mirassol. Só que como tem o jogo da Recopa hoje, a CBF teve que adiar o jogo do Flamengo, então o Flamengo está devendo um jogo no Campeonato Brasileiro. Só que eu tenho que destacar algumas coisas aqui, ó. Cruzeiro empatou com o Corinthians em casa, o Tite segue afundando lá o Corinthians. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro em casa. E o mais importante disso tudo, dos resultados, o Palmeiras ganhou do Fluminense jogando no seu mando de campo, no Allianz Parque. E isso não vai passar batido, independente da fase do Flamengo, não vai passar batido. Teve 2 erros claríssimos a favor do Palmeiras. Inclusive, eu não vi o jogo, porque agora estou dormindo bem cedinho, não vi o jogo, mas já revi os lances aqui. Inclusive, se você não sabe ainda, você vai saber agora. O Palmeiras... O Palmeiras rolou a bola... deu tapa inicial da bola 2 vezes. Ou seja, no primeiro tempo, eles começaram do meio do campo rolando a bola, e no segundo tempo também.
Rapaz, como pode um árbitro... Rapaz, tá onde esse árbitro? O cara tá no mundo da lua, rapaz. O time rola a bola no primeiro tempo e rola a bola no segundo, dá o tapa inicial do segundo tempo. Que isso, rapaz? Que loucura é essa, cara? E ainda inventaram um pênalti absurdo. Absurdo pro Palmeiras. Lógico que depois do método do Abel de ir pra coletiva e dizer que depois lá do Ramon abate Abel, pênaltis claros não estão sendo marcados para o Palmeiras. Sendo que, cara, tem pênalti nenhum ali. O Vitor Roque, que é excelente saltador, salta dentro da área, dá um mergulho, e o cara aponta a marca da cal, né? Lógico, não adianta nada fazer essas reclamações se o Flamengo também não jogar bem, mas eu vou ter que falar isso aqui. Inclusive, parágrafo único, revoga resolução CNE de 2009. A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante suficiente para alterar o seu resultado. E foi erro de direito, né? Foi erro de direito que nós tivemos, o outro time rolar a bola no primeiro. Só que isso aí não vai mudar nada. O STJD de maneira nenhuma vai... Agora, eu quero saber se vai ter alguma punição em relação ao árbitro, né? Já começaram o brasileiro assim, nas primeiras rodadas o cara já começa tendo um erro desse, cara. É um negócio assim, olha, a arbitragem do futebol brasileiro de longe é a pior que tem na América do Sul e no mundo, viu? Pessoal, o Léo Pereira, em entrevista, destacou a importância da decisão de hoje para o Flamengo, para a sua torcida. Em entrevista ao canal Gold, a Isabelle Costa, ele disse: a cobrança interna existe. E a cobrança externa a gente sabe que é muito grande. Todos nós sabemos que o Flamengo é assim. A gente está se preparando ao máximo para conquistar esse título nessa quinta-feira, falou Léo Pereira em entrevista ao canal Gold, pessoal. Bom, né, vamos ver, né? Palavras o vento leva. Eu quero ver a atitude dentro do gramado, a atitude do seu Léo Ortiz, do seu Léo Pereira, que tá mal também, mas principalmente do Léo Ortiz, que tá numa situação realmente bem complicada. O Flamengo já tem aqui o seu provável time. Jorginho volta a ficar à disposição. Bruno Henrique volta a ficar à disposição. E o Alacian volta a ficar à disposição. Então, 3 aí jogadores que não estavam à disposição voltam a ser opção em relação ao técnico Felipe Luiz. Trio desfalcou a equipe recentemente e treinou com o grupo normalmente na última quinta-feira, pessoal. Pois é, ó, principal retorno do Jorginho, estava quase um mês fora, né, desde aquele jogo contra a equipe do Corinthians, né, que o Flamengo acabou perdendo naquela oportunidade a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. De lá para cá já se passaram 26 dias, né, quase um mês mais ou menos. O departamento médico do Flamengo tratou a situação com muita cautela. Um possível, no caso, né, o Bruno Henrique estava sentindo dores no pubis, então não tinha uma lesão exatamente ali identificada, e o Alacian estava sentindo dores musculares e vinha fazendo também tratamento, né, e está à disposição. Um provável time para a partida de hoje é Rossi no gol, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre. Discordo do Léo Ortiz, tá? O Léo Ortiz tá muito mal. Acho que já passou da hora, inclusive, do Felipe Luiz dar um banquinho ali para ele, para, né, tentar melhorar a situação. Eu gosto dele, a gente sabe que é um bom zagueiro, mas, cara, não tem como negar que tá numa situação, assim, realmente complicada, né? O senhor Léo Ortiz. Léo Pereira, Alexandre, né? Eric Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro, pessoal. Isso aqui é um provável time. No meu ponto de vista, se ele não colocar o Pedro, ele vai errar. Que isso? Mas o Pedro tá, cara, mas aí vai fazer ataque gambiarra, sabe? Vai botar o Plata de 9, pra mim não faz o menor sentido isso.
você improvisar lá na frente com atletas que, aliás, não tem a capacidade de finalização que tem o Pedro, né? Por mais que ele esteja numa fase ruim, tá sem ritmo, dá ritmo, bota o cara pra jogar, sabe? Aí faz um ataque gambiarra lá na frente, aí, meu amigo, a gambiarra, eu sei que a gambiarra às vezes, né, dá certo, mas na maioria das vezes dá problema, né? O único desfalque certo é o Saul. O Saul, ele tá fora da partida de hoje, em função da cirurgia que ele fez, ele tá se recuperando ainda na cirurgia do tornozelo esquerdo. E o time argentino ficou com a taça caso o empate, tá, ou perca por um gol de diferença e vá para os pênaltis, eles ganhem, mas eu acredito que o Flamengo vai conseguir sim virar essa situação. Aliás, eles entraram nesse buraco aí, então, meu amigo, eles têm que dar o jeito deles de sair, porque o torcedor rubro-negro quer logo esse título. Inclusive, tem informação aqui sobre transmissão ESPN, Disney Plus, não vai passar em mais nenhum veículo de comunicação, e aí você pode acompanhar o React lá nos Três Mãos, falar React também, assistindo o jogo com a gente, resenhando, conversando ali, a gente lê tudo que é chat, é legal pra caramba. E aqui pro Lanús tem que tomar cuidado desse rapaz, Rodrigo Castilho, né? Foi ele, né? Meteu uns 3 gols no Flamengo, só que 2 foram anulados em função de posição adiantada. A arbitragem, teremos Gustavo Terreira do Uruguai e no VAR o Andrés Cunha também. Uruguaio não conheço, o Andrés Cunha até conheço, né? É um árbitro antigo, era árbitro de campo, mas agora está presente no árbitro de vídeo. E o Gustavo Terreira eu não conheço, tá? Aí realmente, mas geralmente a arbitragem uruguaia, eles deixam o jogo correr, deixam o jogo fluir, eles não têm essa história da carochinha de ficar paralisando, parando, tirando essa parada técnica, que aliás eu acho um porre, pô, à noite tá ali 20 e tantos graus, não tem a menor necessidade de parar o jogo, aí para o jogo, tira o ritmo, isso é pior pro Flamengo também. Geralmente, né, a arbitragem sul-americana, ela deixa ali o jogo correr, tirando a arbitragem brasileira, que também é sul-americana, mas enfim, né, vocês entenderam a mensagem, beleza? E o Flamengo precisa de uma atuação convincente em casa. Lógico que hoje, gente, sinceramente, dependendo da atuação do Flamengo, eu quero ver o Flamengo campeão. Dane-se como o Flamengo vai jogar, se vai jogar bonitinho, se vai jogar campeão. Depois, lógico, se você jogar bem, você tá mais perto de ganhar. Isso é matemática básica. Raciocínio lógico, na realidade. Agora, só ganhando a bola parada, gente, eu vou comemorar do mesmo jeito. Porque eu quero título. Tá? Tem informação aqui sobre o Saul, pessoal, em relação à recuperação dele, né? Ele já está fazendo trabalhos com a fisioterapia no Flamengo. Tem aqui o tempo estimado do retorno do espanhol é entre 3 a 4 meses. Hoje ele completa 61 dias do procedimento no próximo... Aliás, completará 60 dias do procedimento no próximo dia 9 de março e será reavaliado novamente para avançar. Atualmente o jogador está a 2... está no estágio 2 do processo de recuperação, sendo 5 no total para a volta aos jogos. Isso depende do desenvolvimento pessoal do atleta, né? Aí é uma questão mais pessoal do organismo dele ali. Saúl dá bom retorno ao departamento médico do Flamengo, vive a expectativa de uma recuperação sem percalços, sem sustos. Ele ainda não fez trabalhos no campo e está com a fisioterapia. Nesse atual momento, o estágio atual é de corrigir algumas questões musculares que já existiam e focar ali no fortalecimento, naturalmente, do tornozelo, da articulação, dos músculos auxiliares ali, do tornozelo também, para, né, que não venha ali uma segunda situação. O próximo passo é iniciar os trabalhos no campo. Primeiro com os fisioterapeutas, depois com os preparadores e, quando estiver pronto,
sendo integrado ao grupo gradualmente depois dessa avaliação nos 2 meses de cirurgia. A tendência é que o jogador retorne aos gramados parcialmente, joga alguns minutos ali, né? Aquela coisa toda. Saúl só pode começar a forçar o calcanhar a partir de uma consolidação. Enquanto isso não acontece, os movimentos ficam limitados. O espanhol iniciou o processo de recuperação usando boletas e bota, que já tirou, inclusive, né? Agora se locomove normalmente, espera retornar antes do previsto, porque ele vem evoluindo rápido nesse sentido, né? Ele tem ido a todos os jogos do Flamengo no Maracanã para apoiar o time, esteve lá na decisão da Supercopa também, né? Acho bem bacana isso da parte dele. O procedimento foi realizado em Madrid e foi conduzido pelo médico holandês Niek van Dijk. O meia se consultou com outros médicos de confiança antes de definir se faria essa cirurgia, mas optou pela cirurgia. O Flamengo havia indicado, né, a ele a cirurgia e ele acabou optando pela cirurgia realmente para se recuperar na sua totalidade ali, para ficar zero bala, para ajudar o Flamengo, beleza? Pessoal, o Filipe Luís, técnico do Flamengo, que tá numa situação difícil no Flamengo, que isso, Pedrão? Não adianta a gente negar isso. Eu sou totalmente contra a saída do Filipe Luís, viu? Totalmente contra. Isso é loucura. Aí muda aqui, aí chama outra, vai vir quem? Vai vir o Diniz? Pela madrugada, trazer Fernando Diniz. Melhor... Rapaz, você traz Celso Roth, mas você não traz Fernando Diniz, rapaz. Sabe? E o Filipe Luís, em entrevista à ESPN, disse o seguinte: o que se conversa nessa reunião, né, que teve lá, teve esporro, né? O que se conversa dentro da sala fica ali. Mas é simples. O BAP e eu temos uma relação de diálogo muito aberto. Desde o ano passado, com reuniões semanais, nos momentos bons, como nos momentos não tão bons. A gente conversa sobre todos os aspectos do time, tanto no individual como no tático. Ele gosta muito de saber as decisões. Acho que o importante é isso. Não é a interferência no trabalho do cara. Não. É você entender como o cara tomou aquela decisão. Tá, mas por quê? É questionar, né? Não é interferência. Eu gosto de ser muito frio na análise, saber onde eu errei, onde a gente pode fazer para melhor para corrigir esse rumo. Eu sempre passo a minha análise do que acontece, disse o Filipe Luís em entrevista à ESPN. Saiu uma informação ao longo da semana de que o BAP teria tido uma reunião com o Filipe Luís, com os atletas, para fazer cobrança. Essa reunião realmente ela acontece de forma corriqueira, isso é verdade, mas teve um tom de uma cobrança maior frente ao Filipe Luís, frente ao Boto, frente aos atletas, em função dos resultados ruins que o Flamengo vem acumulando nesse início de temporada, beleza? E aí, meus amigos, o Flamengo segue avançando no interesse pela contratação de Luiz Henrique do Botafogo. Não obstante estarmos chegando a data, né, que vai fechar a janela de transferência, aí vai ficar impossível contratá-lo, que é no dia 3 de março, o Flamengo segue de olho, tá? Até mesmo para uma possível investida a partir do meio do ano. E assim, eu gosto muito do Luiz Henrique. Que ótimo que o Flamengo considera a possibilidade de trazê-lo no meio do ano também. Porém, meus amigos, e o atacante? E o centroavante? Vai indo, vai levando com o Pedro mesmo? Fica a pergunta nesse sentido. O que você acha? Meus amigos, se inscrevam no canal, chama o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.